O ursinho Noth-Nor. Mais uma saudade. Esses brinquedos Noth-Nor eram, no começo do século, a marca registrada de uma célebre fábrica de brinquedos na Alemanha. Brinquedos de qualidade. Os brinquedos, geralmente animais, ursos, macacos, cachorros, tinham um botão de metal em uma das orelhas. Era a marca de garantia. Antigamente, não fazem tantos anos assim, ainda não havia fábricas de brinquedos no Brasil. Esta fase apenas terminou com a Segunda Guerra Mundial. Tudo era importado, também as bonecas. Quando começaram a fabricar as bonecas, os olhos eram fixos, não se mexiam. Falavam que o mecanismo das bonecas, que fechavam os olhos quando eram deitadas, era uma patente alemã. Mas quando a Alemanha perdeu também a Segunda Guerra Mundial, as patentes haviam sido conquistadas e podiam ser imitadas. Mas antes disso tudo acontecer, quase todos os brinquedos eram importados da Alemanha. Até parece que mantinham um monopólio mundial neste setor. Vinham soldadinhos de chumbo, exércitos inteiros, canhões para atirar com feijões ou grãos de milho, cavalaria, enfim, todas as armas da época, menos aviação, pois estou descrevendo o período de antes da Primeira Guerra Mundial, que iniciou em agosto de 1914. E vinham também outros brinquedos, rodas da água para tocar uma pequena serraria, pequenos vapores com máquina a vapor, locomotivas puxando trens inteiros pelos trilhos, que a gente montava e muitas outras coisas mais que os meus irmãos mais velhos recebiam no Natal. Eu só podia olhar. Pois em um desses natais, eu ganhei um urso Noth-Nor, que meu pai havia importado da Alemanha, ou quem sabe comprado em uma dessas lojas especializadas que havia diversas em Joinville, como da Viúva Borstein, na Rua 15, ou a do Sr. von Dreyfus, na Rua do Príncipe, entre outras. Esse urso era o máximo. Era o máximo que eu podia esperar. O bicho tinha um comprimento de mais ou menos 40 centímetros e era de material muito resistente, pois tinha que aguentar o peso da gente, pois a gente sentava em cima e mandava outro puxar pela corrente, que estava presa em uma coleira no pescoço. As 4 pernas descansavam firmes sobre 2 eixos, que por sua vez eram os suportes para 4 rodinhas de metal. Brinquei com este urso bastante tempo. Minha mãe sempre guardava novamente. Ela sempre achava um lugar no seu armário onde guardava o seu urso e também as bonecas das minhas irmãs. E ali o meu urso ficou guardado, quando anos mais tarde eu fui mandado para o internato dos padres jesuítas em Florianópolis, então com 10 anos de idade. E quando eu fui para a Alemanha, em 1925, o ursinho querido ainda sempre estava lá. Mas quando eu voltei em 1930, casado, com uma filhinha de 2 anos, na idade de também começar a brincar com o seu próprio ursinho, o mesmo não estava lá. 2 sobrinhos meus haviam dado cabo do mesmo. E para mim restou mais uma saudade. Justamente terminada esta crônica sobre o meu ursinho, me cai nas mãos um artigo publicado em 4 de março, passado pelo jornal alemão de São Paulo, que trata de uma exposição organizada pelo mundialmente célebre Museu do Louvre de Paris, um dos mais importantes da Europa. Esse museu resolveu organizar uma exposição especial, tendo como leitmotiv, ou como motivo, os brinquedos em formatos de urso, que durante longos anos foram um hit no setor dos brinquedos para os filhos da classe alta. O citado museu conseguiu reunir perto de 500 ursinhos fabricados do mais diverso material, de pano, de pelúcia, de pele original de urso, de celuloide, de metal. A exposição recebeu o nome de Histoire des Ours, que deve ser a história dos ursos, e esteve aberta à visitação pública até o dia 30 de abril deste ano. Fazemos uma parte aqui, que este ano é na década de 80, quando foi lançado esse livro. Esses brinquedos, representando um urso, teve início em 1885 nos Estados Unidos.
Ali os ursinhos eram dançarinos, presos por uma coleira e uma pequena corrente. O chamado boom neste setor dos brinquedos iniciou, porém, no começo deste século, quando foi presidente dos Estados Unidos Theodore Roosevelt, o primeiro, cujo apelido, até carinhoso, que lhe deu o povo americano de Teddy, teve como resultado de esses ursinhos se transformarem no brinquedo mais cobiçado pelas crianças. Não só nos Estados Unidos, como também na Europa. E assim surgiu o ursinho Ted, em homenagem ao presidente dos Estados Unidos. Assim, na Alemanha, a célebre fabricante de brinquedos Margaret Steiff iniciou sua fabricação em 1904, criando um tipo de ursinho que ainda nos dias atuais são desejados pelas crianças e de igual forma pelos colecionadores. Foi a Margaret que criou o distintivo Nothing, isto é, botão na orelha, para os seus brinquedos de qualidade. Pelas peças antigas bem conservadas, os colecionadores estão pagando preços astronômicos. Assim, ainda em dezembro passado, um colecionador pagou em Londres o preço de 128 mil marcos alemães por um ursinho de pelúcia azul fabricado no ano de 1908. Em virtude dessa exposição dos ursinhos no Museu das Artes do Louvre, em Paris, os grandes salões de moda da Dior e da Hermès criaram modelos, tendo como base esses bonitos ursinhos de pelúcia. Personalidades de destaque no mundo político, mas principalmente no mundo dos esportes, emprestaram os seus guardados, de pai para filho, para essa exposição, que teve o mais redundante sucesso. Desta maneira, também esta crônica sobre meu ursinho, Nothing, acha-se devidamente justificada.